esse junto e coloco para vocês lá. Então, quando você baixar o Gretel, você pode vir aqui no arquivo de exemplos, baixar o Gujarat, e aí ele vai te dar aqui as tabelas. Aqui está a tabela 12.4, só são duas variáveis. A variável dependente é o que ele chama de índice real de compensação do setor de negócios, tá? E a variável X é o índice do produto por hora no setor de negócios. Então, você tem um índice de produção por hora e de compensação. Então, o que ele vai fazer? Você vai rodar quanto essa produção gera em compensação. Compensação é tipo um retorno que a empresa vai ter. Então, quanto a produtividade, essa produtividade aí por hora vai gerar em retorno. E aí, se vocês pegarem as duas variáveis e compararem, a primeira coisa que vocês podem fazer é mostrar o gráfico de série temporal em um único gráfico e vocês verificarem que ela tem esse comportamento aí de tendência. Existe aqui uma tendência, né, para as duas, sendo que aqui a variável y, a variável dependente, ela tem uma leve curva tendendo para uma constante aqui ficar constante aqui nesse período, e a variável x, ela sempre tem uma tendência crescente. Esse é um comportamento que vai aparecer no modelo. Então, o que é que você faz? Se você vai rodar o modelo com mínimos quadrados ordinários de y contra x, o que é que vai resultar aqui? Esse é o resultado do modelo. Vou deixar ele bem aqui. Ele diz que quando você tem uma produção, um produto por hora, um valor, que aí é um indicador, é um índice, né? Então, vamos imaginar que esses índices são todos em percentual. Então, o aumento de 1% na produção por hora gera um aumento de 0,71%, por cento na compensação. Só que fica meio chato analisar desse jeito. Então, o que é melhor analisar? Um aumento de 10% na produção por hora gera um aumento de 7,1% na compensação. Então, esse é o resultado. E aí, observem aqui, tá vendo? Critério de Akaik, esse resultado vem aqui. Critério de Schwartz e critério de Hanna-Quinn. Olha o Rho, 0,91. Esse é um Rho preocupante, ou seja, esse Rho que ele está se referindo aqui é aquele Rho ali do T-1. Se ele é um valor próximo de 1, significa que você tem forte autocorrelação. E olha lá a estatística do Irby-Watson, 0,12. E aí, como é que ele chegou a essa estatística do Irby-Watson? Ele pega aqui, eu vou salvar os resíduos do modelo, são esses aqui, tá? Aí o que ele faz? Ele pega e gera esses resíduos, trabalha com esses resíduos, também a defasagem deles. Aqui o Gretel, ele tem um console que você pode fazer vários tipos de operação. Por exemplo, eu vou querer gerar o U1, que vai ser o quê? Ele vai ser o UHAT1 menos 1. Ou seja, ele vai aplicar e vai gerar a primeira defasagem para ele. Se você olhar, o Gretel ele tem uma coisa que ele faz, que é o seguinte. Repara que ele aqui abriu um mais, ele colocou uma outra variável. Se você olhar, é uma coisa parecida com aquilo que eu fiz ali, ó. Vou pedir para exibir as duas. Os dois juntos, tá vendo lá? É aquele mesmo processo. Ele pega esse 4,7039, joga para cá e ele vai fazendo esse processo. Isso daqui é só o T e o T-1. Ainda não é a primeira diferença. A primeira diferença é só se eu subtrair os dois. Entendeu? Então, dentro daquela perspectiva lá, o que ele faz?
você pode pedir para ele gerar essa estatística D. O que vai ser essa estatística D? Aí vamos supor, vamos gerar o DU, que vai ser igual o UHAT1, era para me ter mudado isso, menos o 1. Aí ele gera essa DU aqui, ó, que vai ser a diferença. Aí o que você faz? Olha, então agora eu vou gerar o D. Quem é o D? O D é o DU elevado ao quadrado dividido pelo UHT elevado ao quadrado. Aliás, é o somatório, porque lembre que tem um somatório antes na fórmula do W. Watson. Tá? E aí eu percebi aqui que o meu está saindo tudo errado na fórmula, porque o meu teclado é em inglês. Então aqui é o chapeuzinho para indicar a potência. E tudo isso dividido pelo somatório de quem? Do UHT 1 elevado ao quadrado. Aí você dá o Enter. Tá vendo o valor que gerou ali? 0,122904. Se você comparar aqui, ó, são os mesmos valores. Esse aqui com esse. Então, olha o processo do passo a passo. Como é que se chega a esse valor. Tá? Bem, feito isso, eu identifiquei que tem autocorrelação. Aí eu vou aqui no modelo, ó, lembra do teste Virchow-Goffrey que eu falei? Qual era o passo dele? Pega o resíduo, coloca o resíduo, gera ele uma regressão com a variável e o valor defasado. Eu vou fazer aqui apenas para uma defasagem do resíduo. Então, eu vou estimar um novo modelo, sendo que aqui, ó, eu não vou trabalhar mais com Y, eu vou trabalhar com o resíduo, tá? Tem que estar constante, a variável x, e aí a gente tem que inserir as defasagens. O Greto, você pode chegar aqui e dizer, olha, eu quero defasagem do resíduo, uma defasagem, 1 para 1. E aí ele vai jogar essa defasagem bem aqui, ó. Esse daí é o teste para uma defasagem. Bem, você roda, aí sai essa regressão. O que vai me interessar nessa regressão é esse R quadrado aqui apenas. Tá? Aí o que eu faço? Eu vou pegar esse R quadrado e vou gerar a estatística do teste Q quadrado. Então, o teste Virchow-Goffrey, ou Goffrey é do outro, Birch-Pagel, vai ser igual ao quê? Ele diz que é o quê? Eu pego o número de observações. Qual é o número de observações da regressão? 40. Quantas defasagens eu estou utilizando aí? Uma. Estou testando para uma. Tudo isso vezes o R quadrado. Esse resultado vai gerar 34,75. Esse 34,75, eu vou lá na tabela aqui, quadrado, vou abrir ela aqui. Está aqui, essa que é a tabela aqui, quadrado, e vou analisar 1%. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Está lá embaixo a outra. Está aqui 5%. E está indo só até 5%. Não, 1% é esse aqui já é. E aí o que você faz? Está aqui a 1% e analisa o número de defasagens. Infelizmente ele não jogou para cá. Quantas defasagens eu estou trabalhando nessa regressão? Ele considera o número de restrições ali como sendo o que ele chama de
o número de defasagem, que é esse daqui, ó, grau de liberdade que ele vai usar. Então, bem aqui, eu vou no 1% e vejo que o valor é 6,63 para uma defasagem, a 1%. O meu valor calculado foi quanto? 35. Ele é bem maior do que esse valor tabelado aqui. Logo, aliás, não, perdão. É o número de observações que tem que ser. Não é isso mesmo. Rejeita a hipótese nula, que é a ausência de autocorrelação. O valor está bem maior. E conclui pelo quê? Pela presença de autocorrelação. Esse valor de 34,75, você pode obter ele, sabe como? Bem aqui, ó. Esse é o modelo original. Você vem bem aqui em testes, aí você vem em autocorrelação. Uma defasagem. E estão vendo ele aqui? Aqui. Compara. Por que deu uma diferença? Porque eu cortei casas decimais do R². Então ele vai dar uma pequena diferença. Aqui, ó, ele foi significativo, rejeita a hipótese nula e você conclui pela a presença de autocorrelação. Aí, depois que você roda, o teste sai bem aqui também, tá? E aí você teria o teste de Wilspag. Aqui é um outro tipo de teste também, que ele também dá, ele usa esse como referência. Mas o Wilspag é aquele do meio lá. E aí, tem autocorrelação. Eu identifiquei por duas formas, essa presença de autocorrelação. E aí, o que a gente faz? Vamos corrigir. Eu já vi que tem autocorrelação. E como é que eu corrijo? Então, a gente pode usar vários processos. O primeiro processo que eu vou utilizar aqui é de colocar a variável dependente defasada. Então, eu vou gerar aqui o que vou chamar de y1, tá? Que vai ser o quê? Vai ser a variável y menos 1. Aí ele vai gerar ela bem aqui, ó. Tá? E eu vou rodar um novo modelo, vou fechar isso aqui para não atrapalhar. Em que eu vou colocar, aí ó, por eu ter gerado o y1 lá, ele vai jogar ele como opção aqui. Eu tenho que sempre que, se quiser botar uma variável defasada, eu tenho que gerar ela lá antes, para o Gretel habilitar para mim. E coloco. Então, esse que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de componente autorregressivo. Teoricamente, ela corrige a autocorrelação quando eu rodar. Então, está aqui. Ó. O que vocês reparam? A diferença do modelo anterior. Você teve uma mudança do coeficiente, que saiu de 0,71 para 0,12. E 0,80 do que ele chama do passado do y, que lá, na verdade, vai ser a compensação. Então, ele te diz o seguinte, tanto a compensação passada, de um período anterior, quanto também, no caso, o produto por hora, eles geram efeitos na minha compensação presente. E olha o que acontece com o ρ quando você insere a variável defasada. Ele vai de 0,91 para 0,19. Olha o que acontece com o Dolby-Watson. Ele saiu de 0,12 para 1,50, ou seja, ele já está
Aí tu olha, mas esse 1,50, será que ele vai me servir? Aí tu tem quantas observações? 39, porque tu perde uma quando você roda, tira uma observação. Aí você vai lá na tabela do Herbie-Watson e dá uma olhada nos intervalos para uma defasagem. No caso aqui, K vai ser o número de variáveis do modelo. Nesse caso aí, eu botei mais uma variável. O K ficou então com 3 variáveis, porque tem a variável dependente, tem o X e tem quem? O Y tem menos 1. Quando você vem no K igual a 3, qual é o número de observações? 39. Então, tu vai olhar no 38. Deixa eu ver aqui, se perde. É nessa linha aqui que a gente está vendo. Olha o 38. 1,31 e 1,65. Ele deu quanto? 1,50. Ele ficou dentro do intervalo das zonas de decisão. Eu não posso usar a Herbie-Watson para dizer se tem autocorrelação ou não. Mas a gente vai fazer o teste de autocorrelação. O desse daqui deu rejeição da hipótese nula. Vamos fazer agora desse daqui. Uma defasagem. Olha o que aconteceu. Tá? Olha aqui. O p-valor dele. Deu 0,20. Agora, como ele deu um valor acima de 0,1, que é 10%, deu 0,2, o que eu faço aí? Não rejeito a hipótese nula e concluo que não há problema de autocorrelação, ausência de autocorrelação. Logo, ao ter incluído a variável defasada, ele corrigiu a autocorrelação desse modelo. Essa é uma possibilidade de conserto. A outra que geralmente o pessoal faz é o que? É inserir a variável tendência. Você vem bem aqui e eu vou acrescentar, vem aqui em amostra, ou melhor, variável, e eu vou pedir para ele adicionar em acrescentar tendência temporal. Tá? Ele vai gerar aqui o time. É um valor que vai de 1 até 40. É isso que ele faz. Que é o que a gente chama de variável tecnológica. Aí você vai lá, roda outro modelo. Eu vou tirar o YT-1 e vou colocar agora a tendência. O que aconteceu? Ela é significativa, o coeficiente dela é negativo. Ela indica que a cada um período que se passa, você tem uma queda de 0,90 na compensação. Ou seja, ao longo do tempo a compensação vai caindo. É aquele comportamento de Y que faz isso aqui, ele começa a ficar estável. E aí, olha o Rho. Vocês acham que a tendência, incluir a tendência, foi suficiente? Não, porque o Rho está alto e o do Herbie-Watson ainda está muito baixo. Então, só incluir a tendência não é suficiente para fazer essa correção. Outro tipo de correção é a tal da primeira diferença. Como é que você gera a primeira diferença? O modelo em primeira diferença. Você tem que vir na variável y e pedir para acrescentar a diferença. Ele gera esse d underline y aqui. E a mesma coisa você vai ter que fazer com x. Então, se você olhar as variáveis, ó, tá vendo aqui 1,4. Quem que é esse 1,4? A primeira diferença, né? A primeira observação da primeira diferença. Então, se vocês notarem, deu 1,4. É aqui, ó. É o 59,9 menos 58,5. 1,4. Tá? E aí, o que é que você faz? Isso daqui é batata. Corrige, com certeza, o problema
Tá? Só que, quando você trabalha a primeira diferença, até a constante tem que sair do modelo. Por quê? Primeira diferença não é pegar uma variável e subtrair da outra. A constante não é todo mundo 1. Aí vai ficar o outro lado, todo mundo 1 também. Vai ficar 1 menos 1 menos 1 vai dar 0. Tá? E aí quando roda esse modelo, a gente tem que pegar a primeira diferença de y com a primeira diferença de x e roda. Sempre isso corrige. Tá? Olha o ρ, 0,20. Ele deu um ρ um pouco maior do que esse daqui. E o W Watts? Também 1,50, muito parecido. Ou seja, esse W Watts a gente já sabe que não pode analisar porque vai cair dentro da região de decisão. Então, tu faz aqui o teste de autocorrelação para uma defasagem e vai verificar o que? Ausência de autocorrelação, porque eu não rejeito a hipótese nula que indica a ausência de autocorrelação. Então, essa daqui seria a forma de você corrigir o problema da autocorrelação. Uma das formas. Tá? Então, primeira diferença, processo autorregressivo. E aí vem aquela história. Quantas defasagens eu uso? Porque aqui eu só usei uma. Né? Essa história da defasagem é um pouco mais complicada. Por quê? Se eu pegar aqui o processo, aquele modelo do resíduo defasado, que usou esse daqui, o que a gente faz? A gente pode pegar e trabalhar com um modelo onde eu vou trabalhar com duas defasagens do resíduo. Mas como é que eu faço isso? Primeiro eu vou rodar com uma defasagem. Eu vou fechar tudo aqui para... Então eu vou usar o resíduo como variável dependente, constante, x, e aí eu vou pedir as defasagens. A primeira que eu vou fazer é uma defasagem do resíduo. E é aquele modelo que a gente já viu anteriormente, esse daqui. Olha aqui o Hanna-Quinn, eu vou botar aqui numa tabela para a gente visualizar melhor. Tá? Aqui eu vou botar uma defasagem, duas defasagens, vou fazer até para 3 defasagens. Aqui eu vou botar o A e C, que é o Akaik, aqui o SC, que é o Schwartz, e aqui o HC, que é o Hanna-Quinn. Esses resultados aqui é para uma defasagem, então eu vou pegar aqui o Akaik, que é 102,5812, o Schwartz, que é o 107,5719, e o Hanna-Quinn, que é o 104,37. Agora eu vou rodar o modelo com duas defasagens. De 1 para 2. Eita. O computador está sensível. Tá vendo lá? Ele botou o T-1 e o T-2. Olha aqui o resultado. Aí vamos pegar o Akaik, Schwartz, Hanna-Quinn. O que é que vocês perceberam? Quando eu passei para duas defasagens,
que é que vocês perceberam ali? Com uma defasagem, o ACAIC como eu puxei, né? Aqui o meu Excel está configurado para texto, para separador de decimal é ponto, separador de milhar é vírgula. Como estava a vírgula lá, entendeu? Tudo como vírgula. Por isso que deu esse problema aqui. Mas isso não altera o princípio. Esse daqui é o 102,58, tá? Ele vai até esse ponto aí. Então vou botar aqui os pontos só para ele ajustar. E aí, você observando, o ACAIC para uma defasagem é menor do que para duas defasagens. O Schwartz para uma defasagem também é bem menor do que para duas. E o Hanna-Quinn também. Quando é que você opta pelo modelo? É para o que dão os resultados os menores critérios de seleção. Então, uma defasagem é melhor do que com duas. Porque como ele usa o resíduo, então ele está te dizendo que dentro desses critérios de seleção, uma defasagem é que gera o menor resíduo. Se por acaso esse valor aqui de duas defasagens fosse menor, você trabalharia com duas defasagens. Se fizesse com 3 desse menor, faria com 3 defasagens. Aí se você fizesse com 4 já fosse maior do que o 3, tu faria na terceira defasagem. Faria análise apenas com 3 defasagens. Então aqui a gente vai escolher o modelo de uma defasagem. Uma defasagem já corrige o problema de autocorrelação. Se você identificasse que fosse 2 o processo, você ia botar uma segunda componente autorregressivo, o YT-2 também. Então é assim que se usa esse critério de seleção para escolher o número de defasagens que vamos ter na regressão. Tá? Então basicamente é isso. E aí, identificando uma defasagem, corrige o modelo com uma defasagem, como a gente já viu, que já é suficiente para corrigir o problema da autocorrelação. E aí a outra forma, que é muita forçação de barra, tá? Que é essa daqui. Aí você vem aqui em erros padrões robustos. Aí aqui você tem vários. Quando a gente está trabalhando com dados de séries temporais, tem o HC, o HC3A, a gente geralmente usa esse HAC. Tá? Então, quando tu rodar e põe erros padrões robustos, o que ele vai fazer? Eu vou rodar um sem o erro padrão robusto, que é aquele modelo que a gente já viu o resultado. E eu vou rodar aqui um com o erro padrão robusto HC. O resultado é o mesmo, tá? Se vocês olharem aqui, esses dois resultados são os mesmos. Qual é a diferença? Está aqui no erro padrão. O modelo aumentou o erro padrão, né? E aí, por tabela, ele diminui a estatística T. Ele faz com que ele fique menos significativo. As pessoas forçam às vezes isso para dizer que está ok, mas esse modelo não estaria ok, porque eu sei que ele precisaria ter o autorregressivo lá junto dele. Ok?